Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome, por sua santa vontade e misericórdia, buscando, Senhor, os teus valores mais sublimes e o sentido da vida, rogamos a tua presença, Senhor, nesta casa de amor, neste templo e em nossos corações, em nossa alma, Senhor, a dar a sustentação deste encontro, a iluminar as nossas decisões, iluminando assim, Senhor, a compreensão da vida para ter coragem de encontrar teus caminhos e praticá-los, Senhor. Amado, que a tua presença se faça no coração de encarnados e desencarnados que aqui se encontram, Senhor. Que de onde vieram e como vieram possam encontrar e receber a tua paz, o teu amor, a sagrada essência da chama divina da verdade, estendendo àqueles que não puderam, não quiseram, não conseguiram vencer as intempéries e que aqui não se encontram, Senhor. Recebam esta luz do teu amor. Rogamos por aqueles que estão vinculados a cada um aqui presente, lar, família, familiares, encarnados ou desencarnados. Abençoai-os, Senhor. Principalmente aqueles que titulam algozes, inimigos ou perseguidores do mundo espiritual. Amado Cristo, abençoai os trabalhadores desta casa. Somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho. Conceda-nos a capacidade de representá-lo fazendo a tua vontade, espelhando a tua imagem. Nada somos sem ti. Abençoai o alimento que queremos tomar e servir, e que este alimento seja também, Senhor, um precioso medicamento, iluminando e abençoando as mãos de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que esse alimento chegasse até a nós. Estenda tuas mãos santas, amado Cristo, neste caderno de prece, em cada nome que aqui se encontra, lá, famílias e familiares. Abençoai-os, Jesus. Iluminai para que possam buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Estendei tuas mãos, amado Cristo, sobre estas águas em cada recipiente. Na necessidade, na individualidade de cada irmão, sejam colocados, Cristo Jesus, as energias e os medicamentos necessários para a cura do corpo físico, mas acima de tudo, Senhor, a cura do corpo espiritual, transformando assim em águas fluidificadas, e ao passarem suas dores, feridas ou ingerirem, possam encontrar todos os lenitivos dessa água santa, que é o bálsamo de nosso Senhor Jesus Cristo, águas de Cristo. Estendei, amado Cristo, tuas bênçãos santas e sagradas à colônia Santa Marta, aos hospitais, às creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, onde houver um gemido, onde houver a escuridão, a dor, o mal, o erro, que lá esteja a tua presença de amor e de vida eterna, amado Cristo. Abençoai, Jesus. Iluminai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e aqueles
que desprezam teus ensinamentos, aqueles que vivem na heresia, na blasfêmia, na hipocrisia. Por misericórdia, Jesus, abençoai-os. Iluminai aqueles que estão dementados através de doenças ou através dos vícios. Por misericórdia, desperte-os para a realidade e a verdade. Abençoai e iluminai nosso país querido, esta nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Cubra de bênção, Senhor, esta nação, principalmente nesses dias tão delicados, onde faz-se as inversões de valores e de verdades, aonde o profano convence até mesmo alguns cristãos. Misericórdia para com eles, Senhor. Que o anjo Ismael abra as asas protetoras sobre essa nação e possamos cumprir a missão de ser o coração do mundo e a pátria do teu Evangelho. Estendei sobre toda a humanidade a tua energia de luz e de fraternidade, unindo povos, raças, nações e religiões em um só rebanho. Que a paz, o amor e a fraternidade esteja, Senhor, em nós e em toda a humanidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, templo de nosso Senhor Jesus Cristo. Casa de prece, fraternidade cristã. Certa feita, Jesus Cristo caminhava no templo de Salomão, em Israel, e falava coisas lindas, magníficas, instruindo as pessoas. Quando ele disse que ele era o enviado de Deus, e que o Pai estava nele, e que ele falava pelo Pai, alguns judeus pegaram as pedras para apedrejá-lo. Ele olhou serenamente para aqueles judeus e perguntou: vocês não veem as coisas, os milagres que eu fiz? Vocês duvidam que eu venho de Deus, Ele que me enviou? Por que vós querem me apedrejar? Os judeus disseram assim: nós não queremos apedrejá-lo pelas coisas boas que você faz, mas pela blasfêmia de dizer que é Deus, se titulando Deus. Jesus disse assim: se vocês não acreditam em mim, não tem problema, mas creem então nas coisas que eu faço. E por que vós estão fora da Bíblia Sagrada? Por que vós estão desprezando então o santo livro de vocês? Pois o livro diz que aquele que recebe a palavra de Deus, Deus está nele. Se Deus está nele, então ele é um Deus. Não tem problema não crer em mim. Então creia no que eu faço. Os judeus jogaram as pedras fora. O Espiritismo, ele é fantástico, ele é o único caminho que a humanidade agora está encontrando. Não quer dizer a doutrina dos espíritos, mas o espiritismo, o espiritualismo,
Porque só através dessa espiritualização é que nós nos libertaremos. Então eu vejo a grande multidão das pessoas duvidarem do espiritismo cristão. Vê espírito, mas duvida do espírito. Duvida da energia que movimenta os dois planos. E se ele duvida das energias, ele duvida de si próprio. Porque nós temos que entender que nós somos espíritos. Estamos na matéria. E se nós somos espíritos, nós somos muito mais contaminados pelas coisas espirituais do que pelas coisas materiais. Mas as coisas materiais nos contaminam porque nós buscamos como espírito as coisas materiais. Eu vejo muitas pessoas duvidarem dessa casa. É ótimo isso, porque nós podemos negar 10 verdades, mas não aceitar uma mentira. Mas primeiro, tem que achar uma mentira vivenciada nessa casa. Não estou falando de ver Alexandra, Rony, Carla, Angélica, Juscelio, não, Geraldo, não. Estou falando do Centro Espírita Recantamento. Nós somos pecadores. Não poderia analisar Jesus Cristo por Judas, poderia? Analisa Jesus Cristo por Pedro, Simão Pedro? Ah, Jesus é um fraco, porque Pedro na primeira investida, na primeira tentação, ele negou Jesus Cristo, hein? 3 vezes. Ainda insistiu em negar 3 vezes. Então, não, nós estamos falando dos fatos. Dos fatos. Nós estamos caminhando para 22 anos nesta casa espírita. Que não existe opinião, não existe... O personalismo é só a forma de administração, mas não do espiritismo cristão. Vivemos o Pentateuco de Cristo. É o único caminho que eu compreendo, que eu entendo. Eu tenho 32 anos de espiritismo. Conheci seitas, vi rituais, vi coisas malignas, vi a linha do Oriente trabalhando, participei da mesa branca, vi situações complexas em Capua, rituais, vi situações muito complexas em linhas cruzadas, que dizem lá fora, né? Não existe linha cruzada. Não existe água menos impura. Ou ela é impura ou ela não é. Não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira. Não existe 2 verdades. Existem 2 mentiras. As 2 verdades não há. Ou uma é verdade, outra é mentira, ou as 2 são mentiras. Mas só o Espiritismo nos conforta. Só Ele que nos dá a sabedoria de existir. Só Ele que nos faculta um encontro conosco. Mas isso não quer dizer que seja fácil. Não quer dizer que a gente não tem que fazer transformação. Há necessidade, então, de transformações. Compreende isso? Se não houver a transformação, é dualidade. E a dualidade, o mal vence. Na dualidade, o mal vence. Porque a dualidade já é do mal. Então, quando Pedro negou Jesus Cristo, ele estava em dualidade. Ele quase faliu. Depois ele se entregou à unicidade com Cristo Jesus. Essa é a diferença. Nós vemos aí o carnaval no nosso país. Eu não sei se essas informações estão corretas, mas pesquisa Quest, 84% dos jovens não participaram do carnaval e não queriam nem gostam de carnaval. Fantástico. E os adultos e ditos velhos, 54%. Qual a lógica? Qual a lógica? Qual a lógica do adulto mais velho profanar aquilo que ele sabe? Se não gosta na avenida, gosta na televisão. Compreende? E nós sabemos que carnaval é do demônio. Me perdoe, mas é. Quem que instituiu o carnaval? Cristianismo. Ou cristianismo. Que iniciou chamando Saturnália. Saturnália era o nome do carnaval.
Depois passou para carne, nada vale a tradução. Qual o objetivo disso? Confundir, aprisionar, escravizar, fazer a situação da obediência, perder o sentido existencial. Compreende? Porque ardilosamente, aqueles que estão no sistema, aquele que tem o poder, eles sabem que ninguém pode ser aprisionado por muito tempo, escravizado por muito tempo, porque logo ele cria uma resistência, cria uma força. Não fizeram isso com o cristianismo no início da sua pureza? Não combateram o cristianismo 300 anos? E aí, quando viram que quando eles trucidavam uma família cristã, surgiam 20 famílias cristãs. Quando eles ceifaram em sacrifícios insanos o corpo físico de Jesus Cristo, brotou cristãos para todos os lados, multiplicando-se a milhares e milhares e estendendo isso num processo infinito que será a única finalidade de tudo. Então viram que isso não... Aí uniram-se e fizeram os concílios. O primeiro foi de Nicéia, para pegar partes do cristianismo, partes dos ensinamentos de Jesus Cristo e adaptar sobre os dogmas, as vontades dos potentados de Roma. E ali, então, iniciou-se uma oferta extraordinária. Em 4 dias do ano, você é livre. Então, o escravo vestia de rei. Os servos vestiam de senhores. E comida à vontade, bebida à vontade, sexo à vontade. Pode fazer o que vocês quiserem. A cidade é de vocês. Pode fazer o que quiser. Só não entra no palácio, só não pega o trono. Nós estamos aqui, sentaremos aqui, enxergaremos e ficaremos olhando vocês fazerem de camarote. E aí fazia-se as orgias nas ruas e ofertava tonéis de tonéis de tonéis de tonéis de mais tonéis de bebidas, de vinhos. Os primeiros copos eram de vinhos bons. Depois do terceiro por 4 copos, só soltava o ácido dos vinhos. O cara já estava bêbado, né? Compreende? E isso fazia o quê? Fazia uma libertação, porque as pessoas não tinham sentido de viver. Elas não tinham sentido, então dava-se a liberdade para elas encontrarem, então, uma compensação. É o que nosso país faz, a compensação. Compensa essa sociedade escravizada. Compreende isso? Aí vem a quarta-feira de cinza, o chicote como no lombo de novo. Mas como é religioso, então passa por o profano, passa por religioso. Olha, vem a quarta-feira de cinza. O que é a quarta-feira de cinza? Todas as igrejas do Brasil que não condenou, a grande parte não condenaram o carnaval, faz uma cruz de cinza sobre a testa do fiel. Você está purificado 40 dias sem comer carne, 40 dias, o ovo vai lá nas tampas, né? Essa época eu passo apertado, né? Dizem que até as galinhas param de botar, né? Mas lá, os irmãos Joelis compraram o monopólio de ovos no Brasil, meu filho, agora nós temos que pagar para ele, monopólio de... né? Então, assim, antes a gente comprava um ovo por 15 centavos, 20 centavos, você lembra disso? Né? Dava até vontade, você comia ovo à vontade, né? Você fazia ovo lá de meia dúzia, né? Agora o ovo já vai para R$1 agora, você vai ver, né? Já deve estar a 20, você estava comprando uma cartela de 9,90, né? Agora vai para 20. O Brasil é o maior produtor de ovo do mundo. Né? Parece que é 35 milhões, sei lá, por dia, por sei que dia. Aí, veja só, aí dá essa compensação, mas olha, fica aí no religioso por 40 dias, para não sofrer o desgaste energético do ano inteiro. Compreende isso? Compensação. Agora, a compensação é para aqueles que não têm sentido da vida. Se você chegou no Espiritismo, então você já quer o sentido da sua vida. Mas se você não encontrar Jesus Cristo, você não vai encontrar o sentido da sua vida. Aí você vai viver na compensação. Quer outro sentido de compensação? Você trabalha.
Você cumpre horário, aí você fica esperando um feriado. Você não tem sentido do trabalho, você tem sentido de compensação do feriado. Você bebe final de semana, então você não tem sentido na sua vida. Você fica esperando a compensação do final de semana para você encher sua cara. O trabalho para você é um sacrifício. Compreende isso? Aquele que tem sentido na vida, domingo é domingo, segunda é segunda, terça é terça, quarta é quarta, quinta é quinta. Todos os dias é dia de orar, de fazer caridade, de trabalhar. Todos os dias. Ele não tem férias, não tem compensação. Ele não precisa de compensação, porque o sentido da vida para ele já é a compensação da existência. Nós trabalhamos. Eu estou perdido no tempo e no espaço, para mim, eu falo que toda hora eu tenho pegadinha, que é hoje mesmo, segunda, terça, quarta, quinta, domingo. Nós trabalhamos todos esses dias, né? Mediunicamente, atendendo centenas, milhares de almas de espíritos em dor e sofrimentos. Atendendo você na tua casa, você na sua viagem, você nos seus negócios, você em todos os lugares. Aqueles que vieram, colocou o nome aqui, aqueles que não vieram, mas o nome está aqui. E assim por diante. Compreende isso? Mas não foi pesado, levantando às 4h45 da manhã. Não teve nenhum peso, não teve nada. É apenas o sentido da nossa vida. O sentido existencial da vida. Então eu não preciso de fazer uma viagem para o Nordeste, eu não preciso ir para Ubatuba, eu não preciso ir para Porto de Galinha, eu não preciso ir para a praia de Pajuçara, eu não preciso, todas essas já fui, mas naquela época não tinha sentido na minha vida. Eu ia e voltava pior do que eu aqui estava. Saía, voltava melhor. Pior, aliás, desculpa. Pior do que eu tinha saído daqui. Viajava disso, viajava daquilo, fazia isso, nada adiantava. Pegava luares esplendorosos na beira-praia, fazia, sabe, aqueles passeios extraordinários. O Rony aqui foi muitas vezes comigo, quase todas as vezes. Dava sentido, voltava pior, vazio existencial. Então aquilo era compensação, então eu estou falando daquilo que eu vivi, fato. E nós estamos falando de ciência e religião. A religião hoje prova. Quer escutar? Vai lá, escuta o Greg Biden. Ele é cientista, espiritualista. Ele tem mensagens no YouTube. De vez em quando eu escuto uma dele. Ele explica todas as formas da ciência, o processo de espiritualização. Você vai entender isso que eu estou dizendo. Mas eu falo para você, se você não tiver Jesus Cristo, não adianta você escutar ele. Né? Se você não quer Jesus Cristo, não tem Jesus Cristo, não adianta escutar a mim. Não adianta você buscar o Espiritismo ou buscar, se você não encontrar o sentido da vida. Se você está vivendo ainda no sentido da compensação, aquele que vive no sentido da compensação, ele busca os bens materiais que antecedendo-se às coisas espirituais. Então ele precisa da compensação até para ser cristão. Então ele não vai encontrar-se nessa encarnação. Ele não vai se encontrar nessa encarnação. Por isso nós estamos vendo essa geração chamada velha, né? Eu não me encaixo nesse negócio de velho, porque velho tem que sentir, né? Eu não me sinto velho, né? Eu sou igual o Chico Xavier, como você está? Estou ótimo. Né? Ah, mas você está limitado. Eu estou ótimo, meu corpo está limitado. Porque quando eu quero correr, eu ando. Quando eu quero andar, eu sento. Quando eu quero sentar, eu deito. Quando eu quero levantar o morro. Né? Foi essa a palavra de Chico, compreende? E nós temos 3 idades, só a título de explicação aí. Você tem 3 idades. Isso serve para essas mulheres vaidosas aí, né? Compreende? Você tem 3 idades. Tem a data de nascimento, essa não muda. Né? Essa não muda, essa aí você tem ela. Tem a data, tem a apresentação da sua idade do jeito que as pessoas te veem. Como que as pessoas te veem? Então, essa é a idade que elas acham que você tem. Né? E tem a idade que você é capaz. A idade que você é capaz, aquela idade que você sente. Não é se sente, não, tá? Aquela que se sente agora está um perigo, né? A pessoa se sente coisa, vai para aquele lado, né? Entende? Esse dia eu estava vendo lá, a pessoa está se sentindo animal, ele cai de 4 e começa. Aí ele põe uma cumbuquinha de comida no chão e fica lá.
se sente animal. E a psicologia, a psiquiatria falando que isso é bom. É bom? Um ser racional, levaram milhões de anos para inventar um garfo. Você imaginou? Eu queria até saber quando foi que inventou os talheres, né? O homem comia com a mão. Hoje tem tribos, nômades, na Ásia, que comem com a mão até hoje. No Tibete não, a grande parte dos tibetanos não come com talheres, come com a mão. Então aí, o cara de quatro, andando de quatro, latindo, Ivan, miando. É interessante, né? Amarrar ele na porta da chácara para poder vigiar. Já que se sente, né? Põe a corda. Compreende isso? Então isso é uma regressão, isso é uma agressão para aqueles que não têm princípio de vida, não têm sentido sua vida. E eles precisam de compensação para poder sentir vivo. Trabalha de segunda a sexta para encher a cara sábado e domingo. Faz uma viagem daqui para Caldas Novas, volta muito pior do que foi. Mentem para si, mentem para as pessoas. Não aguentam uma verdade. Rejeitam qualquer sinceridade. Buscam o espiritismo não pela sua grandeza, mas pelos resultados. Não pela sua transformação, o esclarecimento, mas pelos resultados. Esses estão distantes de Jesus Cristo. Cristo não é para eles, porque eles não são para Cristo. Compreende isso? Jesus disse extraordinariamente nessa passagem, ele conta primeiro uma história, ele diz assim, eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, está lá em João no capítulo 10, versículo 10, facinho de gravar, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho. Ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Mas nós já entendemos o que ele quis dizer, não é? Nós somos as ovelhas, não somos? Jesus Cristo não é o pastor? Aquele que vem furtivamente nos tapear, eles são os ladrões roubadores, assaltantes. Eles querem assaltar o quê? A verdade. Eles querem assaltar a tranquilidade. Eles querem assaltar o sentido da nossa vida. Eles querem o quê? Roubar a nossa existência. Que sejamos escravos da opinião e do sistema que eles fazem parte. Isso é um processo em cadeia evolutiva. Você não está cansado de ser escravizado pelo sistema, não? Não está cansado, não? Quantos dias no ano você trabalha para manter o sistema que você faz parte? Não estou falando de pagar água, energia, impostos normais, não. Estou falando do supérfluo que você não precisa. Estou falando das vaidades que você não precisa. Estou falando das trocas da sua paz integral pela materialidade ilusória. Estou falando das verdades que você deixa para lá e vive uma utopia. Compreende isso? Nós estamos vivendo num mundo insano de inversões de valores, e principalmente no nosso país. Nosso país está vivendo uma inversão de valores. Você já leu os 10 mandamentos do marxismo? Leia lá que você sabe o que está acontecendo no Brasil. Leia lá. Leia lá quando um juiz manda prender um policial porque o policial prendeu um ladrão. Como funciona isso? O policial prendeu o ladrão? Como funciona isso? Hoje o policial não pode sair na rua, ele tem medo de sair armado, porque se ele sacar a arma, ele vai preso. Compreende isso?
Então nós estamos numa inversão de valores. E o povo está aplaudindo. Saiu aí um ataque à família, vocês viram aí lá, né? Eu escutei uma mensagem do Nicolas, garoto de ouro, aparentemente. Ataque à família, à religião. Não pode ter família, viu? Eles deram um tiro pela culatra, porque mostrou lá uma família, pai, mãe, 2 filhos abraçados, sorrindo numa latinha de ervilha, né? Como se tivesse aprisionado num sistema enlatado, na verdade, né? Sendo escravo de uma verdade. Olha aí, isso aí vai repercutir no inconsciente. E a pessoa vai começando a se soltar e não prestigiar aquilo que é sagrado, Deus, família, né? Compreende isso? Claro que nós temos um sentido muito profundo de família. Porque se a sua família também está na utopia, está na ilusão, é necessário você seguir o sentido da vida para salvar a tua família. Foi isso que Jesus Cristo fez. Cristo Jesus seguiu o sentido da vida, pregando e ensinando, e abandonou sua família e disseram, ele perdeu o juízo, ele está doido. Muita gente, muitas vezes me atacam tremendamente por causa dessas verdades da Bíblia, não é minha. Ah, mas você deixa a sua família pelo Espiritismo? Sim, deixei. Não deixo não, deixei. Compreende? Tanto quando fui assumir esta casa, a minha companheira disse, sou eu o centro espírita. Já viu o que aconteceu, né? Fiquei solteiro. Não estava aqui. Estaria aprisionado a ela, sendo escravo da vontade dela, sem sentido à vida. Qual a lógica de uma pessoa falar, ou eu ou Jesus Cristo? Quero viagens, quero lazer, quero festas, beber um vinho de vez em quando, a cervejinha. Não, eu quero Cristo, eu quero caridade, quero fraternidade. Eu quero ter o sentido da vida em mim, quero que a vida pulse em mim. Compreende? Isso há 22 anos atrás. Compreende isso? Então Cristo é para esses que querem o sentido da vida. Se a tua família não quer esse sentido da vida, o que você vai fazer? Escolher quem? Escolher o ladrão, roubador? Ou escolher Jesus Cristo, nosso Senhor? E ele continua. Jesus é o único caminho. Preste atenção, Jesus é o único caminho. Está escrito aqui. João 10:10. Jesus continuou dizendo, eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Preste atenção nessa frase agora. Preste atenção nessa frase. Ela pode ser o sentido da tua libertação, o sentido da tua existência. Você vai entender agora o sentido de Jesus Cristo. Você vai entender agora o sentido desta casa, o sentido da minha vida. Você vai entender o sentido do espiritismo cristão. E se você quiser, você vai encontrar o sentido da tua vida. Você não vai mais depender do sistema. Você não vai ser carente de amor. Você vai transformar a sua carência existencial no sentido de amar existencial, assim como Francisco de Assis fez. Francisco de Assis, quando o pai dele, como é que chamava o pai dele lá? Lembra não? Lembra não? Tá lendo? Nardone. Quando Nardone queria aprisionar Francisco de Assis, o que ele fez em praça pública, junto com um padre? Tirou até a roupa, ficou pelado, não foi? Compreende isso? Falei assim, olha, você não é meu pai mais. Meu pai é Deus. Toma a sua roupa. Até a roupa que tu me deu, toma. Ficou nu. Então, ele despiu literalmente, mas simbolicamente para o resto da eternidade, mostrando o caminho que se nós não despirmos, porque Nardone não queria que ele fosse cristão. Não queria que ele fosse um divulgador de Cristo. Não queria que ele pregasse a grandeza de Cristo. E quem que salvou Pedro Nardone? Quem salvou? Francisco de Assis. Quem salvou? Não como filho de Nardone, mas como seguidor de Jesus Cristo.
Você entendeu o sentido da vida? Nardone não tinha encontrado o sentido da vida. Ele era escravo do sistema de riqueza, de muita riqueza, de muito dinheiro, de mandar, de ter muitos escravos. Diziam que ele tinha mais de 800 escravos. Para ter 800 escravos tinha que ser muito rico, muito milionário na época. Tinha que sustentar todos. Ele era dono de muitas fazendas. Então ali, ele queria um filho que administrasse aquilo tudo. Ele não queria um filho que administrasse as coisas dos céus para a vida eterna. E Francisco entendeu isso, então ele abandonou o pai com dor no coração, porque ele amava o pai. Amava muito mais, de afinidade ainda mais com a tua mãe. Mas ele deixou tudo para trás. Então, aquele que escutar essa frase, se ele está buscando o sentido da vida, ele vai encontrar aqui o princípio da sua coragem existencial. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você sabe o que quer dizer isso? Eu vim para que tenham vida. Você sabe? Para que tenham vida em abundância. Então, sentir vivo. Não ser escravo do sistema. E ter abundância, abundância de amor. Você sabe o que é abundância? Não é o que te sobra. As pessoas vão para o carnaval porque não tem abundância. Elas querem prazer. A pessoa bebe porque ela não tem abundância, ela precisa de algo que traga ela a vida. Ela tem que sentir vida, mas ela morre para sentir a vida. Aquele que vive em abundância, nada lhe falta. Ele é feliz por se bastar. Francisco de Assis viveu a abundância da vida terrena e foi a criatura mais pobre que já pisou na face da terra. Porque ao chegar próximo ao seu desencarne, ele pediu: tire essa roupa de mim. Sentou no chão, morreu pelado. Compreende isso? Quando levaram ele para Roma, para ele conversar com o Papa, já ele famoso, já tinha, os franciscanos já eram espalhados em várias localidades do mundo inteiro, já tinha milhares e milhares de franciscanos, deram a cama para ele de ouro, encontraram ele deitado no chão de mármore, gelado. Então ele não precisava de ouro, ele não precisava da cama. Chico Xavier entendeu o sentido da vida. Ele dormia num colchão de capim. Quem já dormiu em colchão de capim? Você já, né? Você já também, né? Eu dormi até 5 anos aqui nessa casa, em colchão de capim. Não é muito confortável. Mas não dá dor na coluna. E nem faz barulho. Muito, né? Dá uma despetada na gente de vez em quando, né? Alguns capinzinhos saem do lugar e te dão uma despetada. Compreende isso? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Você quer a vida? Para ter a vida, você precisa encontrar o sentido de viver. O sentido de viver não é a compensação, não é o prazer. É em tudo que vai fazer sentir um sentido de amar e de amor. Não existe a depressão, não existe a ansiedade. Não existe facilidade. Mas existe a felicidade interna. Está em comunhão. Aí você faz aquilo que Cristo falou. Vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz. Então você se sente o Deus dentro de você e vai fazer brilhar a sua luz. Em tudo aquilo que você pegar, vai criar uma luz de energia amorosa. Todos sentem a presença de Deus em você. Compreende isso? Esse é o sentido que Jesus Cristo veio para esses. Sentir a vida em abundância. E aqueles que têm a vida em abundância nunca morrem, vivem para a vida eterna. Porque transcende corpo, transcende ter, transcende matéria, transcende codificação DNA, transcende títulos. Ele encontra o sentido de ser eterno, ser espiritual. Ele não sente a ingratidão das pessoas, porque ninguém é ingrato, porque ele faz porque ama. Ele encontra o sentido, como Gandhi disse: eu não preciso mais perdoar ninguém. Por quê? Porque ninguém mais me ofende. Compreende isso?
Não é escravo de nada, nem do alimento, nem do dinheiro, nem do sistema, nem de passeios, nem de relaxamento. Ele faz a sua vida como um instrumento em uma orquestra sinfônica que agrada os ouvidos de todos. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, preste atenção nisso aqui, o mercenário que não é pastor e as ovelhas não são suas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Compreendeu aí? Basta um simples problema, basta-se uma simples contrariedade, o mercenário te abandona. O mercenário briga. Acaba-se o parentesco, acaba-se o amor, acaba a família. Diz que quer conhecer uma pessoa, recebe herança junto com ela. Quer conhecer a pessoa? Separa dela, se ela for seu cônjuge. Você vai entender o que é a pessoa. Aquelas juras de amor, trocas de mensagens, amo-te, dou minha vida por você, acaba ali na hora. Conheci um casal que eu fui fazer uma visita, um culto lá, os dois já estavam há 22 anos sem conversar um com o outro. Tinha uma casa, não sei se tem mais, tinha uma casa em comum, construíram a casa, e aí era um sobrado, e aí a cozinha era comunitária, mas a hora que o homem estava, a mulher não entrava. E assim foi. Assim fazia, cada um tinha seu quarto. Então viviam há 22 anos nesse aprisionamento. Imagina, 22 anos. Ele não arrumava nenhuma namorada só fora, e ela não arrumava nenhum namorado. Não sei falar se era fora, porque não a conhecia, ele eu conhecia. Compreende? Mas aprisionado dentro daquele casebre. Era um sobrado, mas para mim era um casebre, porque não tinha vida. Porque estavam aprisionados no outro, nem deixava ir e nem reatavam-se. Aprisionados por um sistema, por dogmas. Nós casamos, e o casamento dizia que era para a vida toda, até que a morte os separe. Isso é uma comunhão, isso é um negócio, é uma comunhão material. A igreja autorizou divórcios de centenas de milhares de milhões de pessoas. Era basta ter um rei lá ter interesse na terra do outro, que ele chamava um líder religioso e falava assim, liberta nós dessa promessa, eu quero aquela outra lá, tem que casar com o outro. Não, então está libertado, reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, dá 10 barras de ouro para a igreja, você não tem pecado nenhum, pronto. Basta olhar a história. O mercenário que não é pastor e as ovelhas não são suas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Então agora os lobos estão atacando para dispersar a família, as religiões, atacam o espiritismo, ataca a essência do espiritismo, ataca a essência da fé religiosa cristã. Não, faça caridade, só depois que você aposentar, você tem tempo. Não, mediunidade é coisa de doido, não entra nisso não. Senão você fica doido, os espíritos te pegam. Se os espíritos pegassem só dentro de centro espírita, todo mundo estava salvo, né? Isso aí, os espíritos pegam do portão para fora, meu querido. Lá que eles montam na tua cacunda e faz de você um cavalo que você quiser, o que eles quiserem, se você não for vigilante. Então, existem essas mentiras que são propagadas. E as pessoas vão acreditando. Por quê? Porque elas estão acreditando no ladrão que pulou a porteira, mas não está acreditando em Cristo Jesus que abriu a porteira para cuidar do seu rebanho. Estamos desprezando as verdades de Jesus Cristo. E agora preparem-se. Se vocês acham que a coisa espiritual, o ataque espiritual estava pouco, agora imagina após Carnaval. Tomara que venha o arrependimento e que essa sociedade brasileira caia de joelho e arrependa-se, entra em jejum e faz prece e oração e para de beber
e para de pôr músicas pornográficas, né? E entra em comunhão com Deus para ver se ameniza essa multidão de milhões de espíritos que subiram das profundezas dos umbrais para a costa terrestre. Quantos espíritos vocês acham que foram libertos das cadeias, das algemas do remorso, dos aprisionamentos que estavam e subiram para a face da terra? Que vai entrar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, que vai envolver nossos filhos, que vai envolver nosso trabalho, nossos negócios a fazer. Quantas opiniões, quantos conselhos errados vão ofertar? Quantos princípios religiosos vão incentivar? Não, que isso? Ficar num banco duro? Não, converse com a entidade, ela resolve o seu problema. Vai lá, tem magia, é macumba, faz um trabalho, contrata um espírito. Quando você faz um desmanche de trabalho, você está contratando um espírito para desmanchar um trabalho que outro espírito fez, os dois estão em comunhão. É a mesma coisa de contratar um ladrão para roubar o ladrão que roubou de você. E aí o que vai acontecer? Ele está te roubando também. Compreende isso? Não estou generalizando, mas isso é a grande parte. Porque aqueles que escutam Jesus Cristo vai falar e fazer como Cristo Jesus fez. Não vai escutar o mercenário que trabalha por alimento, por dinheiro, por troca, por objetivo, por matéria. Não. Trabalhará-se simplesmente por amor. Por quê? Porque ele colocou sua vida como devoção em Cristo Jesus. Ele encontrou o sentido da vida. Então ele não importa se as pessoas gostam ou não gostam, agridem ou não agridem, ele vai viver a verdade pela verdade. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Em todos os processos religiosos que existem no planeta Terra, nós teremos um só rebanho, teremos um só pastor. Porque não importa se é católico, evangélico, cristão, ateu, judeu, muçulmano, Seixonoê, Hare Krishna, não importa que você, não importa aquela pessoa seja. Antes de ser designado ali uma religião, ele é um espírito eterno. Então, quando ele encontrar a espiritualidade, ele encontrará, então, o princípio de Jesus Cristo. Ele escutará a voz de Jesus Cristo, que é o único caminho, e que é a verdade, e é a vida. E ele entrará, então, em comunhão com Cristo e terá a vida, e a vida será em abundância. Compreende? Então, ele não precisará mais ficar escravo do sistema para sentir vida. Ele não trabalhará de acordo com os dias da semana, com o calendário do mês, olhando qual será o dia do feriado. Ele não ficará esperando o final de semana para encher a cara. Ele vai encher o corpo inteiro e a cabeça de trabalho, de amor e de bondade ao próximo. Compreende isso? E ele vai cuidar e amar a todos como uma família universal. Ele não ficará aprisionado à codificação do DNA, aos processos de hereditariedade. Ele não ficará aprisionado aos conceitos de modas, de rituais. Ele compreenderá que não existe ritual, que o único ritual que existe chama-se amor em movimento. Esse terá a vida, e vida eterna, e viverá em abundância. Essas palavras causaram de novo divisão entre as autoridades e dos judeus. Muitos diziam, ele tem um demônio, está louco, por que vocês os escutam? Outros diziam, essas palavras não são de um possesso, porque um demônio não pode abrir os olhos de um cego. Ah, entendeu aí? Aquele que esclarece está doido? Aquele que diz a verdade está doido? Para o sistema, sim. Se nós olharmos para o mundo aí fora, está. O sistema, sim. Mas Jesus, não. Ele é o único pastor que temos. Compreende isso? Amém? Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? Obrigado, Senhor, por teu evangelho de luz.
pelo Espiritismo cristão que nos conduz, por esta casa que nos acolhe, pelos benfeitores amigos que nos amparam. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelas dores que nos trouxeram, pelos conflitos, que faz buscar a verdade. Obrigado, Senhor. Em tuas mãos, amado Cristo, nossas vidas entregamos. Sob a abençoada luz do teu amor, do teu evangelho, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues a tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Senhor, e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do coração a todos os companheiros e irmãos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Que a paz de Cristo te envolva e te acompanhe de retorno ao lar e que seja iluminada esta semana, repletas de reflexões. Se uma pequena tristeza invadir tua alma, não se preocupe. Se os conflitos invadirem teus pensamentos, não se preocupe. Apenas busque Jesus. São os momentos de transformação. Se alguns arrepios você sentir, alguns vultos aparecerem, leia o Evangelho de Jesus. Se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, nós lhe damos um de presente. Muitas vezes é apenas a presença de um irmão necessitado de uma prece. Não é um inimigo, não é uma macumba. Até mesmo o obsessor, ele vem pedir prece, auxílio e socorro. Como ainda está aprisionado aos egos e ao orgulho terreno e humano, ele não tem coragem de pedir, por favor, me ajude, me socorre. Ele vem, talvez, tentar influenciar alguma coisa na tua vida. Mas existe uma certeza. Nada na sua vida transforma se você encontrou com Jesus Cristo. Porque a sua vida é espiritual. A matéria se transforma todos os instantes. Foi por isso que Jesus Cristo entrou em quarentena. É o simbolismo da quarentena que a nossa sociedade, principalmente o Brasil, entra a partir de amanhã. As cinzas representa o domingo de Ramos do ano passado, que foi queimado. Representa, não disse que é verdade, tá? Aqueles ramos que você levou, aqueles que são católicos levou para a igreja, já jogou tudo fora. Mas representava o domingo de Ramos, que era queimado, e aquela cinza simbolizava, então, a quarentena de Jesus Cristo. A proteção de Cristo para fazer o renascimento na Páscoa. Aí o homem transformou a Páscoa em compensação. Porque a Páscoa, renascimento de Jesus Cristo, transformação do pecador para o cristão, transformou em ovos de chocolate. Então, enquanto Jesus, só leia o Evangelho e ore. Faça o bem. Amém? Fique com Deus.